Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Quatro horas e 11 minutos, uma excelente tarde de quarta-feira para você que tá ligado aqui na Acústica FM. Hoje é dia 21 de julho de 2021, tempo ensolarado aqui na região centro-sul do estado. E nós vamos lá com as muitas informações do Redação Acústica de hoje. Eu sou Yuri Rodrigues e nós vamos juntos até às 5:30 da tarde com muita informação na sua tarde. Agora, nesse momento, 20 graus e 3 décimos é a temperatura até bastante elevada comparada aos últimos dias aqui na região da Costa Doce, né? Onde tivemos aí mais uma manhã fria, né? Uma manhã fria aqui em Camaquã, com temperatura aí na casa dos 3 graus, com sensação de apenas 1 grau, né? Mas logo mais a equipe da Somar Meteorologia vai nos atualizar sobre o tempo, porque tem mudança vindo pela frente, principalmente no final de semana, com uma elevação gradativa aí das temperaturas. Já adianto, viu? Vamos chegar aí em um dia... na sexta-feira na mínima dos 7 e no sábado vamos aos 27 graus, uma amplitude térmica bastante grande e cuidado aí, principalmente redobrado com a saúde, né? Bom, você pode acompanhar a redação de hoje de muitas formas, pelo YouTube, já estamos ao vivo ininterruptamente desde as 6 da manhã em youtube.com/acusticfm, onde você pode se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades aqui da 97.7, também pelo Facebook, você acompanha o programa em imagens em facebook.com/acusticfm. Além disso, você pode nos ouvir pela Alexa, pelo nosso portal acusticfm.com.br e pelo rádio no FM 97,7 para toda a região da Costa Doce. São 4 horas e 13 minutos. Nós começamos agora nosso giro de notícias dessa tarde. A Secretaria Municipal de Saúde de Camaquã anunciou a ampliação do horário de vacinação contra a Covid-19. A medida tem por finalidade atingir a meta das faixas etárias que trabalham durante o dia. A partir dessa quinta-feira, o horário de atendimento no Centro de Imunizações Viegas será das 8:30 da manhã às 21 horas. A mudança, porém, só será válida para as quintas-feiras. Nos outros dias da semana, o horário de atendimento segue o atual. O poder público do município diz que quer atingir a marca de 70% da população totalmente imunizada para que as pessoas retornem aí às suas rotinas normais. E o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Vicente Perrone, vai prestar depoimento na tarde desta quarta-feira. Aliás, está prestando na 4ª Delegacia de Polícia, comandada pela delegada Laura Lopes, que investiga o caso daquele desabamento aí do deck do restaurante na Ilha das Flores. Além de entregar documentos, ele vai prestar esclarecimento sobre a situação legal do estabelecimento com a Marinha, né? Situado aí às margens do Rio Jacuí. A posição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo é a que o bistrô não possui alvará para nenhum tipo de atividade na Rua do Pescador, número 22, local do desabamento, bem como inexistia uma autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, para atuar como marina. O estabelecimento tem um alvará de bar e restaurante para o número 21 da mesma Rua do Pescador, mas no lado para a terra ao invés do rio. O órgão municipal explicou ainda que em janeiro deste ano o local com a Marina foi atuado aí e interditado cautelarmente porque ocorria uma festa com mais de 80 pessoas, o que é proibido aí pela questão do Covid-19. E as indústrias perderam 1.400.000 empregos de 2013 a 2019, o que representa 15% dos postos de trabalho do setor. Mostram aí os dados da Pesquisa Industrial Anual, o PIA, Empresa 2019, divulgado nesta quarta-feira, dia 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa mostra que o setor tinha 7.620.000 pessoas ocupadas no final de 2019, considerando apenas os empregos formais. Em 2013, no melhor momento do emprego no setor nessa década, o contingente de trabalhadores formais chegava a 9.290.000.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD contínua, outra pesquisa do IBGE, que inclui o mercado informal, mostra uma perda menor de 662 mil postos de 2013 a 2019. E a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, realizou nesta quarta-feira a distribuição de 340.738 doses de vacina contra a Covid-19 às 18 coordenadorias regionais de saúde. Deste total, 264.030 foram da AstraZeneca, 185.920 para a primeira dose e 78.110 para a segunda dose. 36.108 da Pfizer, todas para a primeira dose, e 40.600 da Coronavac, todas também para a primeira dose. Os imunizantes foram distribuídos pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. As vacinas chegaram ao estado entre segunda e terça-feira. As doses de Coronavac e AstraZeneca destinadas à primeira aplicação serão utilizadas para ampliar a faixa etária da campanha de vacinação nos municípios, não contemplando nesta distribuição as 29 cidades de fronteira com o Uruguai e a Argentina, que receberam doses antecipadas na quinta-feira passada. As vacinas da Pfizer foram distribuídas de forma proporcional aos 497 municípios para iniciar, portanto, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. E ao menos 25 pessoas morreram pelas chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra e também inundaram Zhengzhou, uma cidade do centro da China. O presidente Xi Jinping descreveu a situação como extremamente grave e as medidas de controle das enchentes entraram em uma fase crítica, informou a mídia estatal nesta quarta-feira. Cerca de 200 mil pessoas foram retiradas de Zhengzhou, informaram funcionários do governo local. Os soldados realizam uma operação de resgate nessa cidade de mais de 10 milhões de habitantes, onde o equivalente à chuva média de um ano caiu em apenas 3 dias. As chuvas na região foram as mais intensas desde que esses dados começaram a ser registrados, isso há 60 anos. As tempestades submergiram o metrô Zhengzhou na noite de terça-feira, deixando 12 mortos e 5 feridos. As imagens nas redes sociais mostravam passageiros desesperados lutando contra o rápido aumento do nível da água dentro de um vagão. Os socorristas abriram o teto do vagão para salvar as pessoas, informou a imprensa local. E o preço médio do gás de cozinha bateu a marca de R$ 100 na região norte do país, destaca o jornal Estadão. Um botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, o GLP, usado para cozinhar, custa R$ 20 mais para a população nortista do que para os demais brasileiros, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Os recorrentes reajustes promovidos pela Petrobras em suas refinarias, onde o gás é produzido, empurraram os preços para cima em todo o Brasil. No norte, no entanto, as alíquotas de ICMS mais elevadas pesaram ainda mais, além, é claro, do custo para transportar o produto por até 3 mil quilômetros em balsas. E uma agropecuária é investigada pela Polícia Civil por supostamente servir de fachada para o tráfico de drogas em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O proprietário, de 54 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira pela Justiça. Ele havia sido detido em flagrante. Situado no bairro Estância Velha, o estabelecimento comercial foi alvo, na última terça-feira, de uma ação dos agentes da 1ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Rafael Pereira. Os agentes estavam munidos de mandato judicial de busca e apreensão. No local, os policiais civis apreenderam mais de meio quilo de cocaína, 20 comprimidos de êxtase e 223 munições de diversos calibres, além de 2 carregadores de pistola e uma balança de precisão. 4 horas e 20 minutos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, apelou nesta terça-feira, em pronunciamento nacional por rádio e televisão, pelo retorno às aulas presenciais, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, que já vitimou quase 545 mil brasileiros. O chefe da pasta citou como estudos internacionais que apontam danos educacionais
psicológicos e sociais de longo prazo pelo fechamento das escolas e também o avanço aí da vacinação contra a Covid-19 no país para apelar a estados e municípios que têm o poder de fechar as escolas pela volta dos estudantes. Com a melhora recente dos indicadores da pandemia e também a aceleração da vacinação contra a Covid-19, alguns estados já têm anunciado a volta das aulas presenciais com até 100% dos estudantes. O modelo atual, na maioria das unidades federativas, é híbrido ou opera por meio de rodízio de alunos nas escolas e universidades. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que a pasta vai passar por uma reorganização interna que vai envolver a área de emprego e renda. Guedes deu a declaração pouco depois do presidente anunciar que uma pequena reforma ministerial será divulgada na segunda-feira. Segundo o portal G1, Bolsonaro deverá recriar o Ministério do Trabalho. A pasta no início do governo dele foi absorvida pela economia e ficou sob a alçada de Guedes. Ainda de acordo com o site, o ministro do Trabalho deverá ser Onyx Lorenzoni, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Além disso, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, líder do Centrão, deve ir para a Casa Civil. O atual ocupante da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, seria mantido no Planalto graças à vaga aberta por Onyx. A estratégia de Bolsonaro com o novo desenho da esplanada é ganhar mais apoio no Congresso, em especial no Senado, onde a CPI da Covid vem causando desgastes ao governo. Guedes falou sobre a reorganização interna em sua pasta, sem entrar em detalhes, durante um evento de apresentação dos dados de arrecadação federal em junho. E um casal dos Estados Unidos vai responder na justiça americana pelo chá de revelação que causou um incêndio florestal de grandes proporções na Califórnia no ano passado, informaram nesta terça-feira as autoridades do país. As chamas destruíram uma área de quase 100 quilômetros quadrados entre setembro e novembro de 2020 e um bombeiro morreu em serviço. Ao menos 13 pessoas ficaram feridas e mais de 100 precisaram ser retiradas de suas casas. Refúgio Manuel Jimenez Jr. e a esposa Angela Rene Jimenez são acusados por homicídio culposo quando não há intenção de matar e outras contravenções, ou seja, crimes menores, relacionadas ao incêndio. Eles se declararam inocentes e investigações do Corpo de Bombeiros apontaram que um dispositivo pirotécnico gerador de fumaça usado em um chá de revelação foi a causa das chamas. E um idoso de 70 anos jogou um líquido ácido em uma ex-funcionária pouco após demiti-la em Catanduva, em São Paulo. A agressão, registrada em vídeo, aconteceu na tarde desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo marido da vítima, a mulher é faxineira e trabalhava na casa do suspeito havia mais de 3 anos. Fabricante e vendedor de produtos de limpeza, o idoso discutiu com a mulher após ela derrubar acidentalmente um dos materiais. Por causa desse acidente, o homem demitiu a faxineira e ela voltou para a casa dela. O idoso, então, ligou para a vítima e ameaçou o filho dela de 11 anos. Foi quando a mulher voltou para a casa do ex-patrão que arremessou a substância ácida que estava em um frasco após eles discutirem. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Padre Albino. Ela já teve alta médica. O idoso não foi localizado e o caso foi registrado lesão corporal e ameaça e será investigado, portanto, pela polícia. 4h24, 4 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira por falta de doses. São elas Rio Branco, São Luís, Curitiba e Natal informaram que aplicarão somente a segunda dose da vacina. Belém também está com a aplicação da segunda dose suspensa. Em Florianópolis, a distribuição da primeira dose está restrita aos grupos de gestantes, lactantes e puérperas. Em Curitiba, a vacinação por faixa etária será retomada na quinta-feira com a imunização de pessoas de 38 anos. Já em Maceió, onde a aplicação da primeira dose estava restrita a grávidas e puérperas, retomou a vacinação por idade para o público de 35 anos no início da tarde desta quarta-feira. E a guarnição da Brigada Militar de Camaquã recebeu informação nesta terça-feira de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública nos bairros São Pedro e Banhado do Meio. Após a denúncia da Força Tática, se deslocou ao local para a
averiguação e, em conversa com os moradores, ouviu os relatos de que esse indivíduo estaria efetuando também diversos furtos em residências. Desta forma, a viatura realizou um patrulhamento e encontrou o acusado, identificado pelas iniciais JMSB. Em revista pessoal, foi encontrado com um homem um revólver calibre 22 municiado e mais 4 munições sobressalentes. Diante dos fatos, o mesmo foi à UPA e posteriormente apresentado à Polícia Civil de Camaquã para as medidas cabíveis. E um pastor foi preso por contrabando de cigarros durante uma operação da Polícia Civil em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Conforme a investigação, o homem gerenciava o esquema de contrabando de produtos falsificados que vinham do Paraguai. O preso não teve o nome divulgado. A ação começou no final da tarde de terça-feira e foi finalizada na madrugada desta quarta. A operação ocorreu em um pavilhão no bairro Getúlio Vargas, onde a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão. No espaço, foram encontradas pelas equipes mais de 100 caixas de cigarros de origem paraguaia, que não tinham documentação. O pastor estava no local e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a DPPA de Canoas. Além das caixas de cigarro, também foi apreendido um veículo Fiorino, que era utilizado no transporte das mercadorias. Segundo a polícia, o valor estimado das apreensões chega a cerca de R$200 mil. E para fechar nosso giro de notícias dessa tarde, agora são 4 horas e 27 minutos, o número de mortes diárias por Covid-19 no país, segundo a média móvel de 7 dias divulgada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, chegou na terça-feira a 1.192. Esse é o menor patamar desde 27 de fevereiro, quando houve uma média de 1.178 óbitos. De acordo com os dados da Fiocruz, as mortes também registraram uma queda de 23,5% em relação a 2 semanas antes, a de 42,2% na comparação com um mês atrás. A média de ontem está abaixo da metade do pico da pandemia anotado em 12 de abril deste ano, quando os óbitos diários atingiram 3.124. Apesar disso, ainda se encontra acima do número mais alto observado em 2020, de 1.097 no dia 25 de julho daquele ano. O número de casos também, segundo a média móvel de 7 dias, chegou a 38.206 na terça-feira, menor nível desde o dia 6 de janeiro, que foi de 36.376. Foram observados também recuos de 21% em relação a 14 dias, antes a de 48,1% na comparação com um mês atrás. 4 horas e 28 minutos, aí está o giro de informações dessa tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. São 4 horas e 29 minutos, você nos assiste agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, além de nos acompanhar pelo rádio. Para participar aqui do programa, o nosso WhatsApp é o 51986369700. Seguimos juntos até às 5h30 da tarde no oferecimento de Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cã e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga fp0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. O Redação Acústica vai agora a um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco com as principais informações dessa tarde. Acústica e a hora certa. 4 horas e 30 minutos. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IM de ser. Valeu, Instituto Mix.
Para você avançar até mesmo nesse momento complicado, a Universidade La Salle Barra do Ribeiro vai te dar aquela força. Graduação a partir de R$ 129. Encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle e pagando R$ 129 por mês. Confira o regulamento e se qualifique. Viva já a sua melhor versão. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Vestibular online Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui o futuro chega antes. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. A Óticas Carol preparou uma oferta imbatível. Óculos completo de visão simples, lentes com antirreflexo por apenas 10 vezes de R$19,90. Procure a Óticas Carol mais perto de você e aproveite a super promoção. E você pode parcelar suas compras em 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Em Camaquã, na Olavo Moraes, em frente ao paradão de ônibus. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Olá, boa tarde. 4h30, 18 graus é a temperatura aqui em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br. A Secretaria da Saúde fez a distribuição nesta quarta-feira de 340.738 doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 264.030 doses são AstraZeneca. Já 36.108 são Pfizer e 40.600 são da Coronavac. Os imunizantes chegaram ao estado entre segunda-feira e ontem. As doses de Coronavac e AstraZeneca serão destinadas à primeira aplicação, para serem utilizadas para a ampliação das faixas etárias da campanha de vacinação dos municípios, não contemplando, porém, nesta distribuição, as 29 cidades de fronteira com Uruguai e Argentina, que receberam doses antecipadas na última quinta-feira. As vacinas do laboratório Pfizer foram distribuídas de forma proporcional aos 497 municípios para iniciar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Da nova remessa, Camaquã recebeu um total de 1.619 doses. Destas, 204 são doses da vacina Pfizer, 1.165 aplicações do imunizante da AstraZeneca e 250 doses da Coronavac. A Secretaria Municipal de Camaquã anunciou a ampliação do horário de vacina contra a Covid-19. A medida tem por finalidade atingir a meta das faixas etárias que trabalham durante o dia. A partir desta quinta-feira, ou seja, amanhã, o horário de atendimento no Centro de Imunizações Viegas será das 8h30 da manhã até as 21 horas. A mudança, porém, só é válida para as quintas-feiras. Nos outros dias da semana, o horário de atendimento segue o atual, das 8h30 da manhã até as 16h30. O Poder Público do município diz que quer atingir a marca dos 70% da população total imunizada para que as pessoas retomem as suas rotinas normais. Amanhã, portanto, dia 22, pessoas com 33 anos ou mais podem ir receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E na sexta-feira é a vez do grupo de 32 anos ou mais. Esses e outros destaques você confere no nosso portal de notícias, acústicafm.com.br. Direto da redação de jornalismo, Camila Matos. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br.
Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Olá, amigos ouvintes, eu sou Michel Pires e venho divulgar a Chafariz, lugar de cliente feliz. O inverno está aí, aproveite para deixar a sua casa mais aconchegante com o seu toque. E você pode parcelar toda a loja em 12 vezes dos cartões de crédito. E lembrando que temos uma condição especial para Pronaf mais alimentos. Você é agricultor? Compra na Chafariz com juros subsidiados. Também contato com as financeiras e todas as agências bancárias. Está esperando o quê? Tire os seus sonhos do papel, construindo na Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Telefone WhatsApp 3671-7777. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Eu confiei. E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Eu confiei. E a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção. Eu confiei. E os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Pata Negra Empório Gourmet. Aqui você encontra diversas marcas de vinhos, cervejas, espumantes, para degustar com amigos nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Opções para presentes diferenciados, cestas prontas ou para serem montadas na hora por você. Pata Negra Empório Gourmet, Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. Ser pai não é colocar um filho no mundo, é colocar todo o amor do mundo em um filho. Neste Dia dos Pais, presentei o seu com O Boticário. Tem kit especial de Malbec, Quasar, Saad e muitas opções a partir de R$ 49,90. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp e receba os seus produtos em segurança. Promoção válida até 8/8/2021 ou enquanto durar os estoques. Consulte condições nos canais de venda participantes. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais. Seja um cara inteligente, vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia, dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0.arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. São 4 horas e 39 minutos, já estamos de volta com Redação Acústica na tarde desta quarta-feira, agora 19 graus e 3 décimos, caiu um grau aqui a temperatura desde o início do programa às 4 horas da tarde, né? A previsão do tempo, logo mais aqui no Redação Acústica, você confere aí com a equipe da Somar Meteorologia. Mas antes, nós vamos falar sobre o seguinte, um pastor foi preso por contrabando de cigarros durante uma operação da Polícia Civil em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Falamos sobre esse assunto agora há pouco, mas Ayrton Lemos traz mais informações sobre isso, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Uri. A investigação da Polícia Civil apontou que o pastor, bastante conhecido em Sapucaia do Sul,
gerenciava o esquema de contrabando de cigarros falsificados. O material vinha do Paraguai. Durante uma operação realizada nesta quarta-feira, a polícia prendeu um homem em um pavilhão no bairro Getúlio Vargas, em Sapucaia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Borges, a polícia descobriu que o suspeito do crime era pastor no momento em que realizava a operação. Vamos ouvir o delegado. A situação envolvendo a peculiaridade dele, ela só foi descoberta no momento da busca, né? Nós não tínhamos essa informação antecedente, nós tínhamos toda a investigação no sentido de que um hangar estava sendo utilizado para fins de depósito de cargas ilícitas, roubadas, furtadas. E isso realmente, as investigações comprovavam que tinha movimentação suspeita, porque pessoas compareciam geralmente à noite, com caminhonetas, com veículos com caçamba, e faziam o transporte de caixas fechadas. Então isso chamou bastante atenção. Acerca da peculiaridade, então, isso a gente descobriu no momento da abordagem, em que ele mesmo se identificou, né, como um pastor. Além das caixas de cigarro, também foi apreendido um veículo Fiorino que era utilizado no transporte das mercadorias. Segundo a polícia, o valor estimado das apreensões chega a R$200 mil. O delegado Gabriel Borges disse ainda que a polícia investiga se há outros participantes no esquema. O cigarro apreendido era vendido em pequenos comércios de Sapucaia do Sul e também em outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. 4h42, 4h42, e atenção, hein, tem alerta de sorteio. Você quer um óculos solar da Mormai? Pois é, tem promoshare de aniversário na Ótica Ponto de Vista, 30 anos. Acesse facebook.com/acústicafm, curta, comenta, eu quero e compartilhe a publicação. Sorteio nesse sábado no programa Esquina Democrática. E a Rádio Acústica FM vai te ajudar a ajudar o próximo. Pois é, participe da campanha da Agasalho doando uma roupa, calçado ou cobertor. A Rádio Acústica FM é ponto de coleta e vai destinar as roupas para a Pisco Movement e os cobertores para o projeto social Mateus 25 da Igreja Quadrangular. Participe e ajude a tornar o frio mais rigoroso, menos rigoroso, né, para quem precisa. 4h43. Falando em frio, vamos saber como vai ficar aí o tempo com a equipe da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta quinta-feira, uma massa de ar frio e seco predomina sobre todo o Rio Grande do Sul, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva sobre a região da Costa Doce Gaúcha. A máxima gradativamente vai subindo no período da tarde e alcança os 19 graus em Camaquã e Encruzilhada do Sul hoje. Ao longo da sexta-feira e no decorrer do final de semana, a tendência é que as temperaturas vão subindo cada vez mais e o frio já perde bastante intensidade. O tempo seco ainda predomina pelo menos até o próximo domingo e tem previsão de chuva somente em meados da segunda-feira devido a novas áreas de instabilidade que passam a atuar próximas ao estado e favorecem a formação de nuvens carregadas. Doris Palma da Somar Meteorologia para a Rádio Acústica FM. 4h44 e a Secretaria Estadual de Saúde confirmou agora há pouco mais 68 óbitos por Covid-19 aqui no estado. A maioria delas aconteceu, segundo a Secretaria, entre 13 e 20 de julho, exceto 8 que são as datas aí anteriores entre fevereiro e julho. Assim, o Rio Grande do Sul chega a 32.831 vítimas em toda a pandemia. A média móvel de óbitos segue em queda, uma queda de 28% do que há 2 semanas. Mais positivo do que a redução é o fato de ela ser constante. Em todo o mês de julho, em apenas um dia, a curva esteve em instabilidade. Nas demais, se manteve sempre na descendente. A Secretaria também identificou mais 3.090 infectados com coronavírus. Com isso, o total de casos sobe para 1.275.329 desde o começo da pandemia. Desses, 1.233.933, ou seja, 96,7%, são considerados recuperados ou em recuperação. 8.474 estão em acompanhamento e ainda têm o vírus ativo, né? Ou seja, 0,7%, e a taxa de letalidade é de 2,6%.
A média móvel, né, de casos se mantém também em queda, com uma variação de 44% negativo, né, com essa queda de 44% em comparação com 14 dias atrás. É a primeira vez que a média diária fica abaixo de 2.000 novos casos desde o dia 6 de fevereiro. Falando sobre hospitalização, como estão nossos leitos de UTI. O Rio Grande do Sul chegou a um pouco mais de 70% da taxa de ocupação de leitos de UTI. À tarde, haviam 2.404 pacientes para 3.415 vagas, embora 48 instituições ainda estivessem com preenchimento das informações em atraso. Pouco mais de 45% deles têm diagnóstico positivo para o coronavírus e outras 6% têm suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Isso representa uma melhora, já que em determinado momento da pandemia havia 4 em cada 5 pessoas em tratamento intenso com Covid confirmada, pressionando o nosso sistema de saúde. Fora da UTI, a taxa é ainda menor, 16%, e o uso de respiradores está abaixo de 40%. Falando também sobre vacinação aqui no nosso estado. Mais de 6 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid no estado. Mais de 5.750.000 receberam a primeira dose. O número, né, de pessoas com a imunização completa passa de 2.650.000 pessoas. São 278.000 que tiveram aplicada a vacina de dose única da Janssen e 2.380.000 que receberam ambas as doses. Outros 3 imunizantes distribuídos aqui no país, que são a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. E também são consideradas, portanto, imunizadas. Com isso, o Rio Grande do Sul tem 23,3% da população totalmente vacinada. Bom, são 4h47, 4h47. As buscas aos 2 bombeiros desaparecidos completam 7 dias nesta quarta-feira. Uma equipe de 94 pessoas atua no terreno do prédio administrado da Secretaria de Segurança Pública neste momento. A repórter Nádia Martins traz as informações. As buscas aos 2 bombeiros desaparecidos completam 7 dias nesta quarta-feira. A operação conta com uma equipe de 94 pessoas, entre bombeiros militares e técnicos, que atuam no terreno do prédio administrativo da Secretaria de Segurança Pública. 4 retroescavadeiras estão sendo usadas para a remoção de escombros e liberação de acessos à área da estrutura colapsada. O tenente-coronel Estevão Rodrigues explica o trabalho realizado durante a noite. O Corpo de Bombeiros Militar, durante toda a noite, trabalhou para liberar os acessos ao núcleo do prédio, onde, nesse momento e durante o dia inteiro, todas as equipes de busca e resgate de estruturas colapsadas e os cães de busca estarão concentrando os seus esforços, pois era uma área onde 8 pavimentos se concentraram neste núcleo, necessitando uma atenção maior das equipes para que nós localizemos os nossos bombeiros militares desaparecidos. De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, a remoção de objetos é feita de forma lenta, para evitar movimentações na estrutura do prédio. O sargento Munhoz e o tenente Costa estão desaparecidos desde a noite de quarta-feira da semana passada, quando estavam atuando no combate ao incêndio ao prédio da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. De Porto Alegre para a Acústica FM, Nádia Martins. Fisiocamaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisiocamaquã, na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. E o Super São José está de loja renovada, mais qualidade no hortifruti, açougue, padaria e estacionamento exclusivo para clientes. Super São José, em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Bom, são 4h49. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou a jovem de 20 anos suspeita de arremessar a filha recém-nascida pela janela de um ônibus em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul. Ela deve responder por tentativa de homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A denúncia foi feita na segunda-feira, dia 19. Segundo o promotor de justiça, Fernando Freitas Consul, as provas colhidas durante a investigação policial, com a análise do telefone da jovem, assim como depoimentos às testemunhas, dão a certeza de que se trata de um crime doloso contra a vida. A bebê precisou de transferência para o Hospital de Santa Rosa, onde está internada até a última atualização nessa reportagem aí, agora à tarde, em estado grave na UTI neonatal.
A jovem está presa preventivamente. Segundo o Ministério Público, o crime se enquadra nas qualificadoras de motivo fútil, pois a denunciada pretendia ocultar da família e de todos a existência da filha, porque dizia não ter condições financeiras para criá-la. Meio cruel, visto que a criança foi arremessada pela janela do ônibus dentro de um saco de lixo com o veículo em movimento em um dia que os termômetros marcavam temperatura próxima a 1 grau. E mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, já que em razão da idade, em seus primeiros minutos de vida, não poderia esboçar qualquer resistência. A polícia afirma que a mãe da criança assumiu a autoria do delito, informando que o parto ocorreu dentro do ônibus. Em depoimento, a mulher declarou que teria escondido a gravidez dos familiares por não saber quem seria o pai do bebê e também por não ter condições de criar a criança. A perícia não apontou evidências de que a autora tivesse praticado o crime em razão de alterações físicas ou psíquicas. Conforme o inquérito policial, a jovem tinha plena consciência de seus atos. Bom, são 4 horas e 51 minutos, 4h51. Vamos falar agora, portanto, sobre professores da rede estadual que entregaram nesta quarta-feira ao governo do estado um levantamento que mostra a defasagem de 45% no salário da categoria. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. O governo do estado e o CPERS se reuniram nesta quarta-feira para discutir a proposta do sindicato de reajuste salarial dos professores. No encontro, o Sindicato dos Professores entregou o estudo do DIEESE, que aponta uma defasagem de 45% no salário da categoria entre 2014 e 2021. Também foi solicitado ao chefe da Casa Civil um aumento no Vale-Refeição. Conforme o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, o Executivo já encaminhou uma proposta de reposição do Vale Alimentação do funcionalismo estadual à Assembleia Legislativa. O projeto de lei foi protocolado na semana passada e propõe o reajuste retroativo de 1% a contar de abril de 2019 e 1% a contar de abril de 2020 e 6% a contar de abril de 2021. Na pauta também esteve os descontos no contra-cheque dos professores em relação ao Vale Transporte, como destaca a presidente do CPERS, Elenir Shira. Nós temos esse ano um problema que não é deste mês, já vem vindo recorrente. O governo pagou o Vale Transporte em certos meses, onde a efetividade depois foi regulamentada, onde os professores não tinham comparecido às escolas. Então é óbvio, nós sabemos disso, que tem que ser estornado. Só que o que o governo fez? Ele pagou 2, 3 meses e ao estornar, em vez de estornar um mês por mês, ele estornou absolutamente tudo em um mês apenas. E isso gerou um total desespero na categoria. O tema da questão salarial dos professores vai ser pauta de uma nova reunião entre o governo do estado e o CPERS no mês de agosto, com a participação da Secretaria da Fazenda e da Educação. A partir daí deve ocorrer uma definição sobre valores que o governo e o CPERS vão propor na negociação. Enquanto as tratativas ocorrem, professores realizam toda terça-feira uma vigília em frente ao Palácio Piratini. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. 4 horas e 54 minutos, 4h54. E a Bartz Móveis comunica que está atendendo em novo endereço. A loja está com um novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. E a Comissão Permanente de Seleção, Coperse, e a Pró-Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, decidiram agora há pouco, depois de ouvirem o Comitê Covid da instituição, pela não realização de concurso vestibular de forma presencial para o semestre 2021/2. Dessa forma, a universidade aprovou nesta quarta-feira o uso de sistema idêntico ao do processo seletivo do primeiro semestre de 2021. Em nota, a instituição destacou que no atual momento não há condições sanitárias seguras para ofertas do concurso vestibular de forma presencial devido à pandemia.
Conforme uma decisão do Conselho Universitário no processo seletivo para ingresso no segundo semestre de cursos de graduação da URGS, os candidatos poderão usar as notas das edições anteriores do Enem dos anos de 2017 a 2020, permanecendo a reserva de 50% das vagas para o programa de ações afirmativas. A inscrição para o processo seletivo 2021/2, que oferecerá 1.418 vagas, terá o valor de R$ 40 e poderá ser feita pelo candidato que tem ao menos uma nota válida nos processos de Enem ou vestibular dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. Para o Enem, são necessários os scores mínimos de 450 em cada uma das provas objetivas e 500 na redação. Para o vestibular, é preciso que o participante não tenha sido eliminado do concurso. Não é o candidato que escolhe a nota para concorrer. 4h56, 4h56, a gente fala agora sobre o Tribunal de Contas do Estado que usa robô para identificar despesas atípicas. Gisele Figueiredo. Como forma de automatizar a identificação de despesas com comportamento atípico por parte dos fiscalizados da área municipal e que sejam de interesse dos serviços de auditoria para investigação posterior, o Tribunal Gaúcho desenvolveu um robô que recebeu o nome de Ícaro. O robô utiliza os dados enviados pelos órgãos e entidades da esfera municipal através do SIAP, Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas, e faz a modelagem de um padrão esperado para cada prefeitura e Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul. Ele utiliza dados históricos do próprio município e dos municípios semelhantes. Essa modelagem é atualizada mensalmente à medida em que os novos dados do SIAP são disponibilizados. Ícaro também leva em consideração a despesa liquidada, além de fatores como tendência, sazonalidade, impacto da inflação ao longo do tempo, entre outros. Alexandre Gandini, auditor do SEGEX, Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo, que trabalhou no desenvolvimento do Ícaro, explica que os gastos são agrupados por elemento de despesa e possibilitam identificar grandes desvios em relação ao que seria esperado para cada município, o que faz com que o robô dispare um alerta para a auditoria. O Ícaro nasceu da necessidade de analisar o grande volume de dados existentes no tribunal e de transformá-los, de alguma maneira, em informações úteis para os auditores, de forma automatizada e utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. Assim podemos identificar despesas com comportamento atípico sem que uma pessoa tenha que despender horas de trabalho vasculhando as bases de dados manualmente. Além disso, o Ícaro também apresenta o comportamento histórico dos demais grupos de despesa, mesmo que não exista atipicidade, apenas para fins de análise estatística. Foram envidados esforços para que os alertas gerados pelo Ícaro sejam tão precisos quanto possível e que gerem informações úteis de forma automatizada para os auditores. Mas um sistema desse tipo sempre poderá gerar avisos inconsistentes, sendo fundamental a averiguação posterior por parte da auditoria. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Gisele Figueiredo. Fiscalização, informação, cidadania. 4h58, 4h58, 19 graus e 3 décimos é a temperatura neste momento. E Porto Alegre definiu a data de início da imunização dos adolescentes com comorbidades entre 12 a 17 anos na campanha de vacinação contra o coronavírus. A capital começará o atendimento nesta quinta-feira em 6 unidades de saúde e aplicará as doses de forma escalonada, começando pelos jovens de 15 a 17 anos. Na sexta-feira, a vacinação correrá para os adolescentes entre 12 a 14 anos. A lista das doenças crônicas ou condições contempladas nessa etapa foi divulgada no início da tarde desta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde e deve ser seguida pela Prefeitura. Entre as comorbidades estão obesidade grave, diabetes mellitus e doença cardiovascular. A inclusão do público foi possível após a decisão da Secretaria no dia 12 deste mês e a orientação, no entanto, ainda não está prevista no Plano Nacional de Imunização. A vacina que os municípios estão autorizados a aplicar nos adolescentes é a Pfizer, a única aprovada para a faixa etária no país. São 4h59, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Em instantes, Rede Gaúcha Sat, o Redação Acústica volta já já. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat.
Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 amanhã para público em geral com 32 anos ou mais e para adolescentes com comorbidades com 15 anos ou mais. Além da capital, ao menos 8 municípios gaúchos também vacinarão adolescentes com comorbidades contra o coronavírus nesta semana. Estados Unidos afirmam que não cumprirão meta de imunização até julho por baixa procura de jovens. Sobe para 25 o número de mortos pelas chuvas e enchentes na China. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 17 graus. A previsão é de mais uma noite de tempo seco e frio em todo o Rio Grande do Sul. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar comercial é vendido em baixa a R$ 5,18. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,4%. Trânsito. Tem problemas para os motoristas que deixam o túnel da Conceição em direção à Avenida Castelo Branco, um grande congestionamento na saída da capital. Na região próxima ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, há cones que orientam o trânsito no entroncamento das vias e por isso os motoristas precisam ter paciência ao utilizar esse trecho da via. A alternativa é seguir pela Avenida Farrapos, em direção ao aeroporto da capital, para quem segue para os municípios da região metropolitana. A BR-116, no trecho de Canoas, nos dois sentidos da via, não há problemas neste final de tarde. O motorista vai encontrar lentidão apenas em São Leopoldo, próximo da ponte sobre o Rio dos Sinos. Com as informações do trânsito, Eduardo Pinzon. Em GZH... A Universidade Federal do Rio Grande do Sul decidiu pela não realização de concurso vestibular de forma presencial para o segundo semestre de 2021. Dessa forma, a universidade aprovou hoje o uso de um sistema idêntico ao do processo seletivo do primeiro semestre. Em nota, a instituição destacou que, no atual momento, não há condições sanitárias seguras para oferta de concurso vestibular de forma presencial devido à pandemia. Os candidatos, então, poderão usar notas das edições anteriores do concurso vestibular ou do Exame Nacional do Ensino Médio dos anos de 2017 a 2020. A inscrição terá o valor de R$ 40. Para o Enem, são necessários os scores mínimos de 450 em cada uma das provas objetivas e de 500 pontos na redação. Para o vestibular, é preciso que o participante não tenha sido eliminado do concurso. Não é o candidato que escolhe a nota para concorrer. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 5:03. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranhães, 1156, no centro de Camaquã. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. E o meu provedor
É o Camaquanet, eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet, planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo, 3671-9999 ou 3671-1444. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim. Mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Já pensou em reduzir 95% nas tarifas de energia elétrica e ainda valorizar o seu imóvel? Com um olhar no futuro, nós da CS Energia Solar somos uma revenda autorizada WEG. Valorizamos a qualidade, economia e compromisso quando o assunto é placa solar. O investimento traz inúmeros benefícios e se paga em até 5 anos. CS Energia Solar. O futuro começa hoje. Ligue 51-3692-2523. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Ofertas de inverno você encontra na Rede de Farmácias São João. Tem tudo o que você precisa. Creme hidratante Vita Essence, exclusivo Rede São João, para mãos e pés, por R$19,99 cada. Bolsa de água quente, por R$24,90 cada. Toalhas umedecidas Natural Baby, por R$9,99 cada pacote com 100 unidades. Ofertas de inverno da Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Farmácia São João. Qualidade, variedade, preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Pizza Seara, 460 gramas, R$10,99. Nata Languiru, 300 gramas, R$5,49. Sobremesa da NET, chocolate, 90 gramas, de R$2,29 por R$1,39. Ofertas especiais Roxo Centro de Compras. Até quinta-feira, 22 de julho. Aproveite! A Fubra. Descubra na Afubra as ofertas mais quentes deste inverno. Não sofra para secar roupas. Máquina lava e seca Samsung, 11 quilos, só 12 de R$338,75. Secadora de roupas Vank, 8 quilos. Nas lojas Afubra, só 12 de R$39,80. Centrífuga de roupas Vank, só 12 de R$39,80. Compre nas lojas e no site lojasafubra.com.br. Afubra, sempre com você. Afubra.
Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Toda sexta-feira, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7 da noite, falando sobre saúde, a saúde importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados, O Boticário, Clínica Veterinária Cão e Companhia, Restaurante Tempero Brasil, FP0. Arquitetura, Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã e Super São José, o super da nossa gente. 5h12, já de volta com redação acústica na tarde dessa quarta-feira, agora 19 graus e 1/10 a temperatura aqui em Camaquã, sol quase se pondo nesse momento aqui na cidade, né? E a previsão aí do tempo marca, né, um aumento crescente das temperaturas aí, aliás, um aumento, né, nas temperaturas aí nos próximos dias, chegando aí a casa dos 27 graus aí no sábado, né? Tem essa amplitude térmica, então, portanto, bastante grande. Bom, a gente segue por aqui com informações. Você pode participar com a gente no facebook.com/acústicafm, também no nosso WhatsApp 51986369700, as formas de você estar participando junto com a gente. Bom, e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, vai a Porto Alegre nesta quarta-feira para solicitar junto à Secretaria Estadual da Saúde mais doses da vacina contra o coronavírus. De acordo com o prefeito, a capacidade de vacinação do município é maior que o número de doses que vem recebendo. Além disso, as 645 doses recebidas na segunda-feira, referentes à primeira dose, foram aplicadas todas em poucas horas. O prefeito foi recebido, né, agora à tarde pela secretária de Saúde do Estado, a Arita Bergman. As últimas doses recebidas foram aplicadas em pessoas com 39 anos ou mais. Além disso, a cidade teve a confirmação de um caso positivo da variante Delta, a mais contagiosa aí, né, que as outras variantes. A vacinação das pessoas com a primeira dose está suspensa até o envio de mais imunizantes. A aplicação da segunda dose segue normalmente em 2 locais, né, na Expo Gramado, sem fechar ao meio-dia, e também no Centro de Saúde Carlos Altreter Filho, na Várzea Grande. São 5h13, 5h13. Anunciadas cidades que sediarão centros de referência em autismo, os detalhes com Marcelo Vaz. Centros de referência macro-regionais em transtorno do espectro autista, cuja sigla é TEA, foram anunciados nesta segunda-feira pelo governo gaúcho em evento no Palácio Piratini. Eles fazem parte do projeto TEA Acolhe, lançado em abril, que tem por objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e assistência social no atendimento a pessoas com autismo e suas famílias. O programa busca envolver escolas, postos de saúde, centros de atendimento e comunidade, atuando de forma integrada. Nessa primeira etapa, 3 municípios foram selecionados em edital que atenderá as regiões dos Vales, Sul e Missioneira, como destacou o governador Eduardo Leite. Parabéns, portanto, aos municípios de Santa Rosa, Pelotas e Cachoeira do Sul, por serem contemplados com os primeiros centros. O meu pedido aos prefeitos das demais regiões, estejam organizados e atendam o nosso chamado
para os demais centros. São R$50 mil por mês em cada um destes centros macro-regionais e depois serão outros R$20 mil nos centros micro-regionais, por assim dizer, né? Os outros 30 centros micro-regionais por mês. Então, totalizando alguns milhões de reais anuais investidos pelo governo do estado para ajudar a financiar, a sustentar esta rede em favor desta população. Também nessa segunda foi lançado um novo edital, dessa vez para selecionar propostas para implementação de mais 4 centros de referência nas macro-regiões Centro-Oeste, Metropolitana, Serra e Norte, além de 30 centros regionais de referência em autismo. Leite também garantiu repasse imediato para Cachoeira do Sul, Pelotas e Santa Rosa implementarem seus centros macro-regionais. Acaba de ser depositado na conta das prefeituras os R$200 mil que vão para reforma, compra de equipamentos, para tudo aquilo que for necessário para a implementação do centro. A gente viu ali casos em que as cidades vão fazer reformas de espaços, ampliação, e a gente sabe que o processo de implementação demanda esses investimentos. Então são R$200 mil para investir na implantação e o apoio no custeio com esses R$50 mil mensais daqui em diante. 3 crianças com idades de 3, 7 e 14 anos foram os primeiros gaúchos a receberem a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista do Rio Grande do Sul. O documento foi apresentado durante o evento. Além de dados como nome, filiação, local e data de nascimento, identidade civil, CPF, tipo sanguíneo e endereço residencial completo, haverá a impressão de um QR Code para permitir acessar informações adicionais, além de conter também geolocalização. Qualquer pessoa com autismo pode fazer o documento gratuitamente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 5h16, o restaurante Tempero Brasil está com atendimento presencial com aquele tradicional buffet, seguindo, é claro, todos os protocolos de higienização e distanciamento. Na Olavo Moraes 643. E nesse Dia dos Pais, presenteie o seu com kits do Boticário. Tem kit especial Malbec e Quasar em muitas opções. Saiba mais no WhatsApp do Boticário, Camaquã 51985757229. Bom, e a Força Tática da Brigada Militar prendeu em flagrante um homem durante arrombamento em um estabelecimento especializado em esportes motorizados em Camaquã. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira no centro. De acordo com informações obtidas pela reportagem da Acústica FM, o criminoso invadiu a loja pelo telhado, já que o local possui sistemas de câmeras de segurança e alarme nas portas e vitrines. A Brigada Militar prendeu o homem e recuperou os produtos que seriam furtados. O proprietário do estabelecimento lamentou o ocorrido nas redes sociais e alertou empresários da necessidade de aumentar a vigilância e também a segurança. Inaugurado na pandemia, o espaço completou 1 ano na última sexta-feira. 5h17 e frente busca desenvolvimento da metade sul do estado. Christian Costa. Já funciona na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul. A frente foi proposta pelo deputado Marcos Vinícius. O parlamentar progressista lembra que, historicamente, o Rio Grande do Sul é visto com diferenças regionais. A região norte desenvolvida e a região sul empobrecida. Marcos Vinícius ressalta que isso precisa mudar. Essa região, a Metade Sul, que apesar de ocupar mais de 60% do território gaúcho, tem apenas 18% do PIB e atualmente 30% da população. Uma região que tem um tesouro energético lamentavelmente adormecido na região carbonífera, que dispõe do maior espelho de água doce da América Latina, que é a nossa Costa Doce e a região da Península Costeira que leva ao sul do estado e consequentemente ao extremo sul do Brasil, junto ao superporto de Rio Grande, tem à nossa disposição um dos maiores recursos logísticos desse país. O presidente da Associação dos Municípios da Região Sul e prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, apoia a iniciativa. É preciso que a gente consiga integrar as forças políticas, e não só as forças políticas. A gente vê no teu trabalho aqui que tu tem buscado também integrar as lideranças da entidade, da entidade produtora, da entidade da sociedade civil, nesse processo de formação dessa frente parlamentar. O desenvolvimento da Metade Sul ele não vai ser importante só para a Metade Sul. Ele vai, com certeza,
fazer com que o Rio Grande do Sul, num contexto geral, possa se desenvolver. Os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento da Metade Sul reiniciam depois do recesso parlamentar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. 5 horas e 19 minutos, 18 graus e 7 décimos a temperatura neste momento. Depois de passar a noite e a manhã inteira na delegacia no bairro Alípio de Melo, na região de Pampulha, em Belo Horizonte, a delegação do Boca Juniors deixou a unidade policial por volta do 12h10 dessa quarta-feira. Os argentinos ficaram mais de 12 horas detidos. De acordo com a Polícia Civil, 7 integrantes da equipe argentina foram conduzidos após a briga generalizada depois da partida contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores no Mineirão na noite de terça-feira. Com a derrota nos pênaltis para os brasileiros, os argentinos foram desclassificados. 2 jogadores do Boca Juniors foram presos em flagrante por dano qualificado. Eles pagaram uma fiança de 3 mil cada um e foram liberados. Um terceiro chegou a ser conduzido pelo crime, mas não teve a prisão ratificada. Outros 4 integrantes da delegação assinaram um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal e desacato. Eles assumiram aí o compromisso de comparecer em futura audiência no Juizado Especial Criminal. Toda a delegação optou por comparecer à delegacia e acompanhar os conduzidos. O time perdeu o voo previsto para a madrugada de volta para a Argentina e um novo embarque foi feito aí às 15 horas, de acordo com a BH Airport, concessionária que administra, né, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Cofins. A Polícia Militar disse que, inclusive, que foi impedida de entrar no estádio e teve que ficar do lado de fora por uma decisão de um responsável pela segurança da Conmebol. Segundo a corporação, foram exigidos testes negativos de Covid-19 aos policiais que, inclusive, já foram vacinados contra a doença. Bom, que situação, e já está aqui comigo no estúdio Valério Veig. Que vexame lá o pessoal do Boca Juniors, hein, Valério Veig? Que situação aí? Boa tarde, Yuri. Audiência do Redação Acústica. Perder, né, Yuri? Tem que saber. E o Boca Juniors ultimamente se acha no direito aí também de, mesmo, né, derrotado, arrumar confusão. Se não é a torcida, são dirigentes. Ou então até mesmo os jogadores, como foi o caso de ontem. O jogo lá já foi tumultuado em Buenos Aires. O jogo daqui também foi, devido a ter tido um gol anulado aí, o Boca Juniors, inclusive, né, um gol aí que, segundo até mesmo o especialista de arbitragem, foi mal anulado. O 0-0, depois da anulação desse gol, revoltou aí, é claro, os argentinos, que levaram então a decisão por pênaltis contra o Atlético. Nas cobranças, 3-1 para o Galo, que segue adiante, mais uma confusão, como se já descreveu aí. E o que acontece? Perderam o voo, perderam a classificação, perderam o jogo, perderam o dinheiro, que tiveram que pagar a fiança, e arrumaram aí, para eles, o noticiário a seu desfavor. Porque eu aqui não vou exaltar nem um pouco o que eles fizeram, porque tu tem que saber perder. E o Boca Juniors ultimamente, porque é aguerrido, é argentino, é o bambambam aí da Libertadores, né? Como todo mundo sabe, é um baita clube, acabou aí optando então pela essa briga generalizada. Teve provocação por parte do Atlético, eu não estava lá, eu não pude perceber também nas imagens, mas não se compara o comportamento deles arrancando grade, caixa de som, cadeiras, enfim, o que vinha pela frente, eles arrancavam para poder ferir os jogadores do Atlético, ou a direção também. Foi um risco muito grande, inclusive, de feridos, foi muito bom ter levado para a delegacia, e tomara que não se repita nem com o Boca, nem com o Atlético, nem com nenhum outro time. O que a gente ontem viu ali, cenas lamentáveis na Libertadores da América, que hoje tem Flamengo em campo, Palmeiras em campo e o Internacional, portanto, amanhã. Colorado, inclusive, se prepara aí para essa partida diante do Olímpia do Paraguai, tomando todos os cuidados, porque o Internacional, na Copa do Brasil, havia vencido o Vitória da Bahia, lá na Bahia, em Salvador, pelo placar de 1-0. E de sangue doce veio ao Beira-Rio em busca de um empate para se classificar. Esse empate acabou não vindo e o pior, veio uma derrota por 3-1 para os baianos em um jogo em que deu tudo errado, em que o Internacional já estava com o Miguel Ángel Ramírez aí por cair depois de uma goleada aí de 5-1 para o Fortaleza. Então eram outras épocas em que o Internacional teve esse confronto contra o Vitória, mas dentro de casa acabou perdendo. Dentro de casa também o Internacional perdeu praticamente o título do Campeonato Brasileiro, quando empatou em 0-0 com o Corinthians, e o Flamengo mesmo perdendo, né? Lá em São Paulo, acabou levando aí o título brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque o Internacional tem retrospectos decisivos ruins no seu estádio. E amanhã não pode
de maneira alguma pensar em não se classificar. Tem mais time que o Olímpia, vale vaga para outra fase aí da Libertadores da América, para as quartas de final, e principalmente vale muito dinheiro para a equipe colorada, que por sinal está precisando. Vende jogadores, não está contratando, tem carências no time e, segundo informações aí também, amanhã terá modificações na equipe por parte do técnico Diego Aguirre, que promete pelo menos, né, força ofensiva, até porque o 0-0 lá no Paraguai, o 0-0 aqui leva para os pênaltis. Empate com gols da Olímpia. E o Inter, para se classificar, somente vencendo, e é isso que Diego Aguirre quer amanhã, vencer no seu estádio e seguir adiante na Libertadores. Quem, Yuri, não vai mais seguir adiante é o Grêmio, que teve o seu caminho interrompido na Copa Sul-Americana. O tricolor, que venceu fora de casa na semana passada, jogava por um empate dentro da arena. Mas o que a gente viu começou até, por sinal, surpreendendo os gremistas. Diego Souza cabeceou, o goleiro aceitou e o Grêmio já fazia 1-0 no primeiro tempo. Horas, 2-0 a seu favor, um lá, outro aqui. Nenhum gremista imaginava perder essa vaga, que acabou perdendo. Nas circunstâncias da partida, quando recuou para buscar aí a marcação do adversário dentro de sua área, o Grêmio puxou o adversário para sua área, sofreu aos 43 minutos do primeiro tempo um empate, e no início do segundo tempo um pênalti que é contestado pelos gremistas e que foi marcado pelo VAR, né? Acabou tirando aí a vaga do Grêmio com o placar de 2-1. Tinha como ainda reagir? Tinha. 35 minutos depois ainda tivemos de futebol, mas o Grêmio não teve objetividade, não teve ataque, não teve meio campo, não teve o futebol que o torcedor esperava para pelo menos manter um empate em 2-2, o que o deixaria aí com a vaga à próxima fase da Copa Sul-Americana. O melhor time da Copa Sul-Americana tá fora. A LDU passa para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima fase. O Atlético ontem venceu por 4-1 a América de Cali, segue adiante. Então o confronto que a gente queria aí de brasileiros, né, na próxima fase, Grêmio e Atlético. O Atlético tá lá, o Grêmio não está, e Filipão colocou na conta dos gols perdidos e minimizou aí a situação da arbitragem, que teve aí, claro, né, personagem negativo, o juiz controlou muito o jogo, conversou demais, deu pouco acréscimo, marcou um pênalti aí com a ajuda do VAR, que para os gremistas não aconteceu. Mas uma coisa tem que ser dita, o Grêmio jogou muito, muito pouco para um time aí que vai ter a dura missão de fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Grêmio esquece agora a competição, lembrando que o Filipão lamentou os gols perdidos, porque no início do segundo tempo, quando o jogo estava em 1-1, o Diego Souza e o Léo Pereira acabaram errando 2 gols claros, e o velho ditado, né, quem não faz leva, o Grêmio acabou levando de pênalti. Tá fora da Copa Sul-Americana e terá pela frente agora a Copa do Brasil, dias 27 de julho e 3 de agosto contra o Vitória, e terá já no sábado a busca da recuperação no Campeonato Brasileiro para mais uma vitória que poderá vir em casa, aí sim diante do América Mineiro. Lembrando que o Grêmio venceu, o Fluminense largou a lanterna, e se vencer o América Mineiro ainda não deixará a zona de rebaixamento, mas pelo menos já vai pontuar. As 2 vitórias consecutivas tiveram quebra ontem e uma derrota na arena em a desclassificação. Resta saber agora, Yuri, como vai se comportar a equipe tricolor, que precisa muito vencer e convencer, coisa que não está acontecendo com o Grêmio. Tá certo, Valério Veiga traz mais detalhes do esporte, logo mais aí no Acústica News, né, Valério Veiga? Exatamente, um forte abraço, lembrando, amanhã tem arquibancada às 8 e jornada esportiva aí pra Inter e Olímpia, amanhã a gente fala mais aí do Colorado. Nem valeu a pena ter derrubado o arquibancada ontem, né, Valério Veiga? Imagina só, eu ainda te disse que o arquibancada daria espaço a uma boa jornada do Grêmio. Vou ver só, né? Não foi o que aconteceu. 5h28, baixe o aplicativo Caicopani e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. Você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Can e Companhia na Avenida Antônio Duro 978 e FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 519-8501-2568. São 5h29, 18 graus e 5 décimos é a temperatura neste momento, e assim se encerra o Redação Acústica na tarde desta quarta, com o apoio de Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado, Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração, Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil na sua mesa,
Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar pro seu pet, fisioterapia na Fisio Camaquã e siga a FP0 Arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Depois do intervalo, o Valério Veiga retorna juntamente com o Leno Haas no Acústica News. Para você, um excelente final de tarde. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 5h29. Gales Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas.